O melhor de Star Wars é Andor e eu posso provar. Vamos agora analisar os episódios 7, 8 e 9 do terceiro arco da segunda temporada de Andor. Vem comigo. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi. Chegou a hora da gente analisar o penúltimo arco de Andor, que vai se encerrar na semana que vem com os episódios 10, 11 e 12. Mas antes da gente se adiantar, vamos falar logo dos episódios 7, 8 e 9 desta série que pra mim é a melhor coisa de Star Wars desde 1977. Inclusive, tá rolando cobertura também no Omelete, que é onde eu trabalho. Você confere aqui em cima no card o vídeo lá de análise. Eu espero que você assista e goste também, né? Quero ver os Wings do Diário Rebelde lá no Omelete, assim como a galera do Omelete comparecendo aqui no canal. Mas sem mais delongas, vamos para a análise dos episódios. O sétimo episódio começa com a gente entrando em Yavin 4, e pra mim acho que esse é o único incômodo, por enquanto, muito grande que eu tenho com Andor. Porque a gente já tá instalado lá em Yavin, sabe? Depois dos eventos do primeiro arco, agora a base rebelde já é lá, já tá tudo arrumadinho, claro, tudo sendo construído. Mas, de todo modo, eu achei que a gente podia ter tido um pouco mais de informação sobre como a rebelião finalmente se uniu e decidiu ter essa base rebelde em Yavin. Tudo bem, a história não é essa, mas, de todo modo, eu, como fã, teria adorado ver isso. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Outro ponto interessante de Yavin é que a gente tem uma expansão da Lua. Como assim? Deixa eu explicar. A gente agora tá vendo outros ambientes da base rebelde de Yavin, que eu imagino que tenham sido feitos justamente para economizar na produção. Se vocês perceberem em algumas cenas da base rebelde, né, tem CGI, tem computação gráfica, só que é uma produção muito cara, Andor é muito cara. E aí eles devem ter dado uma economizadinha ali com o CGI de Yavin e fizeram esses novos ambientes, expandindo a base rebelde pra gente. Então a gente vê o refeitório, a gente vê aquela área ali da curandeira, a gente vê algumas barracas e moradias dos rebeldes, e a gente vê a cabana do Cassian e da Bix, que por sinal vivem juntinhos ali, isoladinhos no meio do mato. Que delícia de vida, hein? Quando o Wilmon chega, né, eu me questionei se ele estava com Sol Guerreira, porque parece que ele estava se radicalizando, né, nos últimos arcos. Mas não, ele ainda está fazendo, né, alguns trabalhos para o Luthen, e ele está fazendo parte, de fato, da Aliança Rebelde lá em Yavin. Então eu imagino que essa situação com o Sol Guerreira já deve ter começado a se agravar. Por quê? Porque o Sol Guerreira e a rebelião, enfim, eles separam caminhos, né? A Mon Mothma fala isso em Rogue One, que o Sol Guerreira era extremista demais. Mas a gente acaba não vendo isso. Outra coisa que a gente acaba vendo, no caso, nesse arco, é como Gorman mudou desde que a primeira vez o planeta apareceu ali no segundo arco. Quando a gente vê, o planeta era vivo, tinha turistas, tinha vendedores nas praças, tinha todo um clima muito bem construído de uma vida. E agora o planeta está sitiado. A presença imperial reforçada, a praça vazia, a imprensa imperial comunicando os ataques terroristas e como os rebeldes estão fazendo e acontecendo no planeta, quando tudo, na verdade, era plantado pelo próprio Império para poder forçar a mão e assim conseguir a ocupação definitiva e poder retirar os minérios necessários ali de calcita para a Estrela da Morte. Aliás, uma coisa que é muito bacana é o fato da presença do Imperador Palpatine ser super etérea. O que é que eu quero dizer? O Imperador é sempre mencionado, falam nele, falei com o Imperador, conversei com o Imperador faz isso, o Imperador aquilo, e você não vê o Imperador Palpatine. O Imperador Palpatine ele tem mais o que fazer do que aparecer em Andor. Vocês entendem? O Imperador Palpatine, ele é aquela presença, tipo o Grande Irmão, né? Acabou de sair em 1984 o audiolivro da Amazon, eu tô com isso na cabeça, né? Da Audible, melhor dizendo. E aí, ele é meio que o Grande Irmão, ele é essa presença em volta de tudo e de todos, que a tudo observa, que a tudo sabe, que fala com as pessoas, que comunica e que manda e ordena. Mas você não precisa ver o Imperador Palpatine, ele não precisa aparecer para você sentir o pulso firme dele esmagando a galáxia. E isso eu acho de um primor de roteiro fenomenal. O Imperador Palpatine ele tem mais o que fazer, né? O Imperador Palpatine tem um Império Sith para construir, não vai ficar aparecendo por causa de rebelião. Talvez se ele tivesse aparecido, a rebelião teria perdido. Pois é, o Imperador Palpatine ele vacilou. Aí, ó. Tô cansado, velho. Temos a primeira menção ao planeta Ido, onde fica a refinaria de Kyber, que nosso amigo Galen Erso, pai de Jyn Erso e construtor da arma da Estrela da Morte, trabalha. A gente vê isso em Rogue One.
uma história Star Wars, então as conexões agora com Rogue One começam a ficar cada vez mais fortes. Mon Mothma chega ao Senado com o seu assessor para mais um dia de trabalho, e a gente vê a entrada nova do Senado. Eu devia ter comentado anteriormente, mas essa entrada nova, ela é, se não me engano, um prédio na Espanha. Edição, coloca aqui o prédio, é de um arquiteto famoso. Eles gravaram muitas coisas nessas construções. E o Palpatine megalomaníaco, ele reformou a entrada do Senado, né? Porque tá completamente diferente das prequels e tá tudo bem. Mas ali ele mudou a construção e inclusive, é uma vibe da série. Porque Andor utiliza muito cenários práticos, sets reais, né? Pra gente se sentir ali naquele ambiente. Então eu imagino que tenha sido uma decisão criativa eles terem usado essas construções para serem o novo saguão, a nova entrada do Senado, para a gente se sentir mais vivo ali, para a gente sentir que aquilo existe, que as pessoas estão passando por ali, que aquelas construções são de Star Wars, e não algo plástico, algo de CGI, e que seria também extremamente caro de fazer. Então eu valorizo a produção de Andor bastante, assim, muito mesmo, por causa disso. Em Gorman tá tudo caindo aos pedaços. O senador, ele não sabe mais o que fazer, tá num beco sem saída e foi pedir arrego para Mon Mothma. Aí a gente tem a reunião da frente Gorman, que tá caindo aos pedaços, que tá todo mundo discutindo, ninguém sabe o que quer, ninguém sabe o que faz, o Carol Rylance está querendo algo mais pacífico, todo mundo querendo não, vamos matar todo mundo, e aí tem que mandar que todo mundo cala a boca. É aquilo, o desespero está sendo muito forte, e infelizmente a gente sabe o que acontece com isso. Olha só, temos a primeira menção à força em Andor. Eu espero que seja, porque eu dei uma pesquisada nas frases anteriores, ali da primeira temporada e tal, não achei nada sobre a força. Tá? Então, eu acredito que esta seja a primeira menção oficial à força, como a gente conhece, com essa curandeira da força que trabalha ali no refeitório da base rebelde, né? E ela fala pro Cassian que ele é um mensageiro. Sabemos por quê, né? O Cassian, ele apenas faz as coisas tomarem o movimento. O Cassian, junto com toda a equipe de Rogue One, são essas pessoas que fazem a história andar. Por história, quero dizer, são eles que iniciam a fagulha que vai salvar a rebelião lá na frente. E esse é o papel do Cassian para a força, e essa curandeira sente isso. Eu achei isso de um toque muito singelo, um toque muito legal. Ah, um recadinho aqui para você que está comigo no vídeo até agora. O Diário Rebelde tem site, é isso aí. Agora o site do Diário Rebelde está no ar para você ver as principais notícias, novidades e tudo sobre a saga que a gente mais ama na galáxia. Então acesse no link aqui embaixo, diariorebelde.com.br, onde você também acompanha os vídeos e muito mais coisas por lá. Seguindo aqui na cobertura, o General Draven está de volta. General Rubinho Barrichello. Diz aí se ele não é a cara do Rubinho Barrichello. Mais ou menos, mais ou menos. Pois é, ele aparece em Rogue One, uma história Star Wars, e é o chefe do Cassian. E vai questioná-lo quando ele pega ali a U-Wing para decolar até Gorman. O General Draven, ele morre, se não me engano, nos quadrinhos, durante as fugas da Aliança Rebelde, contra, né, o Império, quando eles estão procurando uma nova base rebelde. O General Draven, ele se sacrifica, e se não me engano ele é morto pessoalmente por Darth Vader, tá? Eu acho que é isso mesmo, confirma aí, edição. A gente checa os fatos. Vel menciona Dodonna, e se você não sabe quem é, General Dodonna era o gestor da base rebelde de Yavin 4. Ele aparece em Star Wars Rebels e seu principal papel está em Star Wars Uma Nova Esperança, quando ele, claro, comanda o ataque à Estrela da Morte. Ele também está em Rogue One, uma história Star Wars, viu? Ele aparece ali e ele questiona a Jyn Erso, o depoimento dela sobre Galen Erso. O menino do hotel lá foi promovido, agora ele trabalha na recepção e deu pra ver ele ali também na reunião da galera de Gorman, né? Ele aparece ali no cantinho. E eles mencionam, né, um grupo de Alderaan. Putz, cada vez que mencionam Alderaan eu fico com o coração partido. Só que sabe quem fica mais partido? O planeta. Tá gostando do vídeo? Então deixa seu like aí na moral, que fortalece muito o trabalho do Diário Rebelde. A gente tá postando vídeo toda semana sobre Star Wars, e agora com o site, com as nossas redes sociais aqui embaixo, tem tudo pra você acompanhar o melhor de Star Wars com a gente. Então deixa seu like e inscreva-se. Agora vamos falar do episódio 8. O episódio 8, ele me trouxe algo que eu queria comentar aqui, que é o fato da cidade de Palmo, a capital de Gorman, ser muito bonita. A gente tem algumas tomadas aéreas no início do episódio, ali que a gente ainda não tinha visto da capital, e eu acho uma cidade bonita, sabe? Uma cidade que parecia cheia de vida, mas infelizmente ela vai encontrar seu fim
A barricada do Império tá ficando cada vez mais potente. E você vê ali as barricadas em volta do prédio, o Império sendo cada vez mais cruel com a população. O que leva ali o Carol Rylance dar aquela cobrada no Sírio, né? E eles já entenderam que o Sírio, ele não era flor que se cheire. Aliás, nesse arco de 1 ano, e eu acho que isso é um pequeno incômodo também, o fato da gente ter os arcos de 1 ano em 1 ano, eu fiquei um pouco incomodado com algumas coisas indo muito rapidamente, sabe? E isso foi pra mim algo muito rapidamente. A gente não necessariamente vê a galera desconfiando do Sírio. Quando vê, já tá ali, ele já não é mais uma pessoa benquista dentro da rebelião de Gorman. Provavelmente porque eles perceberam que estava dando tudo errado, talvez o Sírio tenha sido esse contato, enfim. Mas eu achei que isso foi um pouco rápido. Eu gostaria de ter visto isso um pouco melhor desenvolvido. Não tendo os arcos, né, de 1 ano em 1 ano, talvez isso fosse melhor contado. Mas, de todo modo, eu acho necessário trazer aqui para vocês. O conflito começa a escalar e o menino lá do hotel, o lobby boy, ele menciona para o Cassian uma frase que é a frase, talvez, que define Rogue One. Rebeliões são feitas de esperança. E essa é a origem de onde Cassian ouviu esta frase. Cassian ouviu desse menino, falou para Jyn Erso e Jyn Erso falou para a Aliança Rebelde. Espera. Rebeliões têm como base a esperança. Rebeliões têm como base a esperança. Quando o Sírio começa a ver toda a movimentação e o fato do Império estar provocando aquele conflito de propósito contra a população, eu comecei a pensar se ele estava para virar a casaca, sabe? Se ele estava começando a ter pensamentos de talvez eu acho que, né, eu não tô no lado certo. E é muito da questão do Sírio ser esse protótipo de fascistinha, essa síndrome de pequeno poder que ele tinha. O fato dele ter esse pequeno poder retirado dele e ele ver que ele não tem poder nenhum, deixou ele desnudo para os verdadeiros objetivos e crueldades do Império Galáctico. E aí, só quando começou a bater no calo dele, é que ele começou a ver que talvez ele não estivesse do lado certo da moeda. Eu acho que tava iniciando uma virada ali do personagem, tava iniciando um momento em que ele ia começar a se questionar ainda mais o que o Império estava fazendo. Tanto que ele foi isolado ali, ele vai para uma sala cheia de Cas, né? Inclusive, né, droids de segurança, tá ali o K2SO juntinho, que deve ser o droid que fica encarando mais o Sírio. E eu achei que ele tava nessa vibe de virar a casaca mesmo, mas pena que não deu tempo, né? Ou será que não? Eu tava lendo aqui as minhas anotações do episódio e tem uma anotação minha que diz só isso aqui, ó. Psicopata. Eu acho que eu tava falando aqui do capitão, porque o homem psicopata, velho. Que homem cruel, que homem psicopata. Ele mandou os imperiais lá, a galera verde da tropa imperial, pra morrer mesmo. Pra provocar o conflito e eles reagirem mal e a rebelião responder e assim ter o massacre. O cara foi cruel, velho. E toda a espera, tudo o que a gente viu nesses, digamos, 3 anos desses arcos, fez sentido. A construção da propaganda anti-Gorman, a forçação imperial em cima do planeta, tudo, inclusive, tudo isso, toda essa construção do Império para poder tomar os minérios necessários para a construção da Estrela da Morte, justifica o atraso na construção dela. Estão entendendo? Eu me fiz entender? O que eu quero dizer? A construção da Estrela da Morte, o término dela, demorou muito tempo. Foram cerca de 19 anos. Um pouco mais, né? Porque ela começou a ser construída ali ainda no final das Guerras Clônicas. E aí, teve problema de prazo, de material, de orçamento, o Crane que estava com a corda no pescoço. Então, essa construção imperial, da política imperial para poder invadir Gorman, eu acho que é uma das justificativas para o atraso na construção da Estrela da Morte. Olha só, foram 3 anos eles construindo esse cenário para derrotar Gorman, que nem estava lutando, para humilhar o planeta e assim justificar uma ocupação que eles pudessem pegar esses minérios sem questionamento. E aí, eu acho que por isso que a Estrela da Morte também atrasou a sua construção. Leva tempo para você espalhar uma mensagem e deixá-la penetrar para que você possa acabar com todo mundo. Assim, temos o conflito em Gorman e o massacre, ou melhor, como disse a Mon Mothma depois, né, o genocídio iniciado. É uma cena muito forte, onde a gente ouve gritos, tiros de blaster, pedidos de ajuda. Nossa, para quem acompanha algumas notícias, inclusive no jornal, é muito real, sabe? É muito crível, é muito do nosso universo. E por isso é muito triste. O Sírio, eu quero pontuar aqui, ele teve o seu gatilho para virar a sua opinião
Mas tudo vai por água abaixo quando ele vê o Cassian, quando ele vê Andor, o responsável pela sua queda em Morlana 1, o responsável por tudo aquilo na visão dele. E aí o ódio cega e ele vai pra cima do cara. E que cena angustiante. Por mais que a gente soubesse o que ia acontecer, que era no caso o Cassian sobreviver, foi muito angustiante ver o Sírio indo pra cima dele no momento que ele tava quase numa virada. Pelo menos pra mim foi angustiante, comenta aqui embaixo se pra você também. E o Cassian lutou contra o Sírio sem nem ele saber quem era. O Cassian não sabe o rosto do Sírio. Ele, quando rendeu o Sírio lá na primeira temporada, e faz muitos anos, se você botar aí nas contas, ele não viu o rosto do Sírio. Já o Sírio sabe quem é o Cassian, porque era o rosto que eles estavam procurando por causa de Aldhani, por causa de Morlana, por causa de tudo que aconteceu. Então, pro Sírio, o Cassian era alguém de extrema importância, era alguém que merecia morrer, que deveria ser derrotado. E pro Cassian, tipo, dane-se, sabe? E aí, quando o Sírio percebe isso, quando o Sírio vê que ele era um nada, ele abaixa a arma. Ele daquele momento, ele percebe o que ele estava fazendo, mas era tarde demais. Era tarde demais e a gente tem a despedida de Sírio Kharn sendo morto por Carol Rylance. E é isso que gera o ataque de ansiedade em Dedra, que a gente falou anteriormente, se era o Darth Vader. Não, nada de Darth Vader, era Dedra mesmo, né, com um ataque de ansiedade pelo que ela provocou. Foi culpa dela aquilo ali. E ela perdeu talvez o único homem que a amou. Ou que ela tenha amado também, não sei. Era um relacionamento meio estranho, casal Chernobyl e Bill. Mas de todo modo, foi algo... foi triste, né? E acho que mostra novamente um pouco do primor da escrita de Andor. Ela foi a responsável por uma coisa tão cruel, tão bárbara e que afetou diretamente ela. Mas aí é a mesma coisa do Sírio. Só quando afeta no nosso calo é que a gente começa a perceber o que está acontecendo. Entendeu? Chegamos naquele que pra mim é um dos melhores episódios da série e pra mim até agora o melhor episódio dessa temporada. Episódio 9, o final do terceiro arco de Andor, segunda temporada. Que episódio sensacional. Eu até anotei pouco aqui nas minhas referências, o que eu queria comentar, porque eu tava indo na viagem, eu tava junto ali, eu tava vivendo o episódio, nossa, com tanta emoção, porque é um episódio tão bem escrito, de assalto, de resgate, e o discurso da mão, enfim, tô me atravessando, vamos lá. Vamos falar sobre o Bail Organa. O Bail Organa, ele acaba tendo meio um posicionamento isentão, né? Eu falei isso na crítica do episódio que você confere aqui em cima. O Bail Organa, ele... não, eu vou te ajudar, vou te dar a palavra, aquela coisa toda. Inclusive, eu tô assistindo esses episódios antes da exibição, então nesse episódio já não tinha mais legenda. E eu tive que me forçar um pouquinho ali no inglês para poder entender algumas coisas. E aí, o Bail, ele fala que ele vai ajudar, mas não vai junto, aquela coisa toda. Eu comecei a ficar incomodado com isso, porque eu fiquei Bail Organa, você é um isentão do cacete, você não faz nada, por quê? E aí eu pensei, porra, ele não faz nada, entre aspas, ele faz muita coisa, mas ele não se expõe por causa da Leia. A Leia Organa, filha dele, filha adotiva, é descendente direta de Darth Vader. É a nova esperança, junto com Luke Skywalker. Se ele se colocasse à prova, se ele se colocasse para jogo no combate ao Império Galáctico, ele ia morrer. Ou pior, Leia ia morrer. Leia seria presa, seria torturada, seria morta. Então o Bail tinha que ser um pouco mais conservador nos posicionamentos dele. E, aliás, eu acho que foi uma forma interessante da construção do personagem, né? Acho que a gente viu muito mais do Bail Organa agora nesses episódios que a gente viu de Andor, até o momento, do que em qualquer outro material de Star Wars, sabe? E foram poucas as cenas. É uma pena que não tenha sido o Jimmy Smits que faz o Bail Organa originalmente. Eu gosto do Benjamin Bratt, foi necessário a presença dele, né? O personagem tá aparecendo mais, mas eu queria muito que tivesse sido Jimmy Smits. Eu queria ser uma formiguinha para descobrir o que aconteceu. Talvez, na data de exibição desse episódio, e depois, né, da gravação, eu tô gravando isso aqui antes, né? Talvez a gente já saiba por que esse recast aconteceu. E aí você vai ver onde? No site do Diário Rebelde. Tem um momento lá que o Cassian tá conversando que dá pra ver algo em carbonita do lado dele. E olha só que delícia, né? Todo mundo congela tudo em carbonita. Que beleza. Será que era carne? Será que eles estavam preservando carne pra comer depois? Cassian e Luthen entram no seu confronto, onde eles precisam tomar, né, as próprias decisões, no caso do Cassian. E a gente vê como o Luthen, ele é meio que um Sol Guerreira também, né? O Luthen, ele estica a corda de um modo que pra ele não tá nem aí as relações humanas. O foco é a missão, o foco é a rebelião. E o Cassian, percebendo isso, se afastou. Só que
enfim, ele se afastou, mas agora precisa voltar para resgatar a Mon Mothma. E aí uma coisa do Luthen falando ali, com a Mon Mothma, por sinal, me deixou meio cabreiro, que é ele falar que o time do Bail Organa estava corrompido. E aí volta o que eu falei no início desse arco aqui, ou melhor, desse episódio, do episódio 9. Bail Organa, pô, você é um incompetente. Não consegue fazer seu próprio time direito, meu irmão. Pelo amor de Deus, tinha espiã lá, imperial. Que negócio é esse, Bail? Aí não, ele extrapolou ali, mete a bala nele. Ali no pátio do Senado, a gente vê, quando os personagens estão andando, né, um cargueiro imperial parado. E aquele cargueiro, se não me engano, é do mesmo modelo do cargueiro SW-0608 que o time de Rogue One usou para se infiltrar em Scarif. Então é meio que um easter egg, uma mensagem subliminar ali pra gente já fazer as conexões com esse filme maravilhoso que é Rogue One. Por sinal, agora vamos, né? Que discurso maravilhoso da Mon Mothma. Que coisa incrível. Editor, eu queria botar só para título de comparação o discurso dela em Rebels aqui. Pode botar só um trechinho. Não. Tô brincando! Por Palpatine. Eu responsabilizo o Imperador pessoalmente por ordenar os ataques brutais ao povo de Gorman. Esse mundo pacífico é um dos inúmeros sistemas indefesos à mercê do seu jugo opressor. Este massacre é a prova de que o nosso auto-intitulado Imperador não passa de um carrasco mentiroso que impõe a sua tirania sob o falso pretexto da segurança. Não podemos permitir que esse mal perdure. Agora, assim, só pra gente não tomar direitos, coloca aqui o discurso da Mon Mothma dito pelo Forlani lá no Omelete, na análise que você confere aqui em cima no card. Porque o Forlani pegou o texto do discurso, então bota ele aqui lendo, só pra gente comparar os dois. Mon Mothma fala assim: acreditamos que estamos numa crise. A distância entre o que foi dito e a verdade é um abismo. Com tudo que está em risco, a perda da realidade é talvez a mais perigosa. A morte da verdade é a vitória final do mal. Quando a verdade nos deixa, quando deixamos que ela escape, quando ela é arrancada de nossas mãos, nós ficamos à mercê de qualquer monstro que grite mais alto. Essas câmaras que mantêm a verdade se perdem na Praça de Gorman. O que aconteceu ontem em Gorman foi um genocídio não provocado. Genocídio. E esta verdade foi extinta pela Câmara. E os monstros que estão gritando mais alto ajudaram a criar o monstro que vai vir atrás da gente mais cedo ou mais tarde, que é o Imperador Palpatine. Corta o sinal. A essência do discurso tá aí. É o mesmo discurso, mas, obviamente, o de Andor é mais longo, é mais potente, é mais forte. A Genevieve O'Reilly, quando dublou a Mon Mothma em Star Wars Rebels, ela tem uma participação mais contida, claro, né? Ela não tá com tanta sede como a gente vê em Andor, porque o contexto é um pouco diferente, apesar de ser o mesmo também, que é a questão de Gorman, o massacre que aconteceu. Mas a essência do discurso é a mesma. As palavras mudam, mas está lá a mesma coisa. E é bonito demais a gente ver essas conexões de Star Wars Rebels com Andor e com outras mídias, sabe? Star Wars é uma história tão rica, de tantas histórias diferentes e contadas de formas diferentes, e quando a gente vê essas congruências, me dá um quentinho no coração. Eu espero que dê no coração de vocês também. Depois do resgate, o General Draven diz que a Mon Mothma seria extraída pelo Gold Squadron, e a gente vê isso em Star Wars Rebels. O pessoal de Rebels, né, o Gold Squadron, eles fazem o transporte da Mon Mothma até a Ghost, conseguem escapar, e aí a Mon Mothma faz o seu discurso convocando todo mundo para Yavin, para se unirem à Aliança Rebelde, e proclama guerra aberta ao Imperador Palpatine. Esse é o início efetivo da Guerra Civil contra o Império Galáctico. E a gente tem isso começando onde? Aí, em Andor, quando a Mon Mothma escapa junto com o Cassian. Aliás, que tirambaço maravilhoso, aquele motorista irritante finalmente foi de base. Já tava esperando por isso. Interrompendo aqui o vídeo para adicionar uma informação que eu só reparei depois durante essas exibições de Andor aqui regularmente no Disney Plus. O Erskine Semaj, que é o assessor da Mon Mothma nesses episódios todos de Andor, ele aparece em Star Wars Rebels, é justamente o agente rebelde que ajuda a Mon Mothma a encontrar o Esquadrão Dourado e também a galera da Ghost. Ele tá do ladinho dela em todas as ocasiões e, por sinal, a animação tá idêntica ao ator que eles escalaram, viu? Parabéns aí, galera do elenco, porque ficou genial. Mas enfim, olha aí, os dois personagens, na verdade, um só, né, aparecendo em Star Wars Rebels e também em Andor. Agora, o Wings, eu não esperava, era a despedida de Bix. Eu tava dizendo o tempo todo que ela ia de base, que ela ia morrer, que não sei o que lá. A mulher foi embora, velho. Ela foi embora, largou o Cassian.
mas completamente entendido e justificável também. Ela sabia que o Cassian nunca seria inteiro pela luta enquanto ele tivesse que protegê-la, enquanto ela estivesse lá. E para isso ela teve que se separar do seu amor. Que coisa, assim, muito triste, mas ao mesmo tempo muito necessário pro personagem, né? Pro crescimento do personagem, pra gente ver quem ele se torna em Rogue One, uma história Star Wars. Que decisão da Bix e que surpresa ela não ter ido de base, ela simplesmente ter abandonado Cassian e a rebelião. Eu compreendo assim o posicionamento dela, mas não deixa de ser muito triste. Mas as coisas melhoram quando o K2SO finalmente acorda, interpretado por Alan Tudyk, o mesmo ator que interpretou ele em Rogue One, uma história Star Wars. Por sinal, eu conheci o Diego Luna e o Alan Tudyk lá na Star Wars Celebration Japão. Olha aqui a foto que a gente tirou, que coisa bonita. E foi muito divertido estar lá com eles, principalmente depois de ter assistido esses episódios fantásticos de Andor. Semana que vem tem o último arco e a conexão definitiva com Rogue One, uma história Star Wars. Tô ansioso pra conferir, gente. Esses episódios estão me dando aqui um gás da zorra pro Diário Rebelde. E agora eu quero ver esses últimos episódios pra gente cobrir junto. Então olha só, deixa seu like, inscreva-se no canal. Tem mais conteúdo de Star Wars aqui pra você assistir. E vamos, que Andor tá chegando ao fim e vai se conectar com Rogue One, uma história Star Wars. Que a força esteja sempre com você.